Que a pergunta que eu te faço é bem simples. Que raios de novidade que os congressistas estão Deixa eu inventando pegar aqui. na aplicação das emendas parlamentares? Antes de você começar, eu vou dar Hum, aqui um quadro só para a gente isso. entender em que situação nós estamos, tá? No momento, o governo já executou, ou seja, já autorizou o gasto de 32% do valor das emendas parlamentares do Orçamento da União. Teve um movimento muito expressivo que a gente até noticiou aqui várias vezes, né, na análise nas últimas semanas, Isso. em abril. Até março, nos primeiros 103 dias, o governo tinha executado 1% só das emendas. Aí a pressão do Arthur Lira, do Congresso, aumentou de uma maneira exponencial, ameaçaram fazer pauta-bomba, etc. E teve aquele encontro do Arthur Lira com o Lula lá no Palácio da Alvorada, tal. E aí o dinheiro, a torneira foi aberta e já foram executados até agora 14 bilhões 153, 154 milhões de reais do orçamento, das emendas do orçamento. Lembrando que essas emendas são de execução obrigatória. Por quê? Porque o executivo perdeu para o legislativo uma fatia significativa do orçamento que ele não apita mais para onde vai. Ele dá no máximo orientação, põe na saúde e tal, né? Mas não diz exatamente como esse dinheiro vai ser gasto. Foi uma parcela que o Congresso ampliou muito nos últimos anos e que é de execução obrigatória, está na Constituição. E este Mas ano nem que ele. todas são de execução obrigatória, né? Tem Não, uma mas parte que a não é, maioria, mas tem uma exato. pressão. A A grande grande parte é. maioria é obrigatória e é Isso. essas que o governo está executando. O governo está executando principalmente as emendas individuais, Isso. embora na semana passada tenha feito a execução de algumas emendas coletivas, mas o grosso está sendo nas emendas individuais. E numa modalidade que você vai falar mais daqui a pouco, que é essa modalidade chamada fundo a fundo, o nome oficial é fundo a fundo, mas que a imprensa batizou de emenda PIX. Eu não gosto desse nome porque eu acho que ele não diz nada. Eu chamo de Easy Rider ou de sem destino, porque a gente não sabe para onde o dinheiro foi parar, entendeu? Exato. Mas o que é importante dizer aqui antes de você entrar na novidade, na notícia, tá? Isso daqui tudo que eu estou falando é nariz de cera, é contextualização. Primeiro, esse ano o orçamento está sendo liberado mais cedo do que foi liberado no ano passado. Se a gente fosse comparar com a mesma época de 2023, a gente teria liberado só 10% do que já foi liberado. Mas tem um motivo para isso. Não foi só a pressão do legislativo, dos senadores, dos deputados, do Arthur Lira, especialmente sobre o governo. É ano eleitoral. E os deputados têm interesse, deputados e senadores têm interesse que esse dinheiro saia logo para ajudar nas campanhas eleitorais dos seus candidatos a prefeito e vereador. E também tem um limite de data que o governo pode liberar dinheiro para estados e municípios, justamente porque é um período eleitoral, que é o meio do ano, entendeu? Então, essa correria aí para liberar essa grana está se dando por conta desse calendário eleitoral. Mas tudo isso é só contexto. Eu quero saber qual é a novidade que você apurou aí em Brasília que os congressistas estão aplicando com, digamos, interesse sobre as emendas do orçamento especialmente agora nesse ano 2024. Ô Zé, tem um novo escândalo para estourar no Congresso Nacional. Eu andei conversando e é muito forte, uma articulação interna, negociações internas de aluguel de emenda. Hoje, um parlamentar ele tem à disposição dele 50 milhões de emendas por ano. Isso é o parlamentar mais fraquinho, eles dizem, aquele que tem pouca articulação política, aquele que não consegue apadrinhar uma emenda da Coletiva? comissão, Uhum. coletiva e tal, né? Enfim, 50 milhões ele tem. E muitos desses parlamentares não sabem o que fazer com essas emendas. Não tem projeto, não conhecem prefeitos, não tem prefeito. Muitos parlamentares, inclusive, adeptos desse tipo de aluguel, segundo as palavras lá dos parlamentares com quem conversei, são parlamentares que chegaram ao Congresso numa onda grande de redes sociais, né, sem uma articulação com o prefeito, com vereadores.
parlamentares que explodiram aí na lacração, nas redes sociais. O que está acontecendo? Tem um grupo de parlamentares que, sem saber o que fazer com as suas emendas, pergunta para um outro parlamentar que sabe o que fazer, né? E aí há uma suspeita de que nem sempre esse destino é um destino bem dado ao recurso público, porque aí esse parlamentar conhece um prefeito, conhece um fornecedor, e aí nós vamos chegar nas tais emendas PIX, que são as emendas mais utilizadas para esse tipo de aluguel. Como você falou bem, a imprensa batizou de emenda PIX, que não diz grande coisa, PIX porque se popularizou, né, no sentido da facilidade ao que é feito, mas é um dinheiro que pega, Zé, ele não precisa de programação específica no orçamento federal, ele é um repasse direto, é o do fundo a fundo, como você falou. Sai do cofre federal e vai para o Estado, para o Distrito Federal ou para o município. E não tem Uhum. prestação de conta nenhuma. Isso, obviamente, para quem quer usar de um modo errado, dá margem à corrupção. Nós não podemos dizer que todo mundo que utiliza uma emenda PIX está utilizando para corrupção. Eventualmente está utilizando para projetos que podem ter mérito. Mas o fato de não ter fiscalização, de não ter informação, de não ter transparência sobre o destino dessa emenda, torna essa emenda bastante suspeita. E aí, Zé, olha, em 2021, elas eram 2 bilhões do total de emendas. 2022 já passou para 3,3, mais de 50% de aumento. Em 2023 para 7,1 bilhão, aí mais de 100% de aumento, mais do que dobrou. E agora em 2024 são 8,2 bilhões. Ou seja, em 2021 eram 2, já quadruplicou agora em 2024. Então é um dinheiro que cresceu, aumentou em 6,2 bilhões, sem transparência nenhuma. Nenhuma, né? Vamos dizer que parte desse dinheiro está sendo bem usada, mas é preciso que você dê explicações sobre esse uso, possa fiscalizar. E o que está acontecendo? Já pegaram esse tipo de emenda patrocinando show sertanejo? Pode ser meritório patrocinar um show. A Prefeitura do Rio acabou de fazer lá um show da Madonna, pagou, teve patrocínio, mas aquilo trouxe para a economia da cidade um benefício, para a economia do Estado um benefício, né? Não podemos demonizar. Tem alguns parlamentares que são eleitos por um Estado e destinam as suas emendas para outros Estados. Pode ser que ele esteja direcionando para um programa que tenha mérito, para uma coisa que seja importante na qual ele acredite, né? Mas um senador que é eleito pelo seu Estado, e o senador é representante do Estado, são 3 por unidade da federação, basicamente ele está comprometido com o Estado dele. Pode ser uma exceção ou outra, uma justificativa que valha uma emenda para outro Estado. O deputado federal é a mesma coisa, né? Ele é o representante do Estado. Faz sentido um deputado federal mandar mais emendas para um Estado que não é o seu do que para o seu Estado? Pode ser que haja, temos que ver as explicações que esses parlamentares têm para esse tipo de coisa. Mas está muito grande a conversa no Congresso, porque está pegando mal. E eles estão falando, é um escândalo tipo anões do orçamento que vai estourar em breve. E não vai ser bom o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional aumentou demais o seu poder sobre o orçamento. O Arthur Lira trata isso com mão de ferro. Quando o Supremo acaba com o dito orçamento secreto, eles criam outras modalidades e ampliam outras modalidades de emenda para conseguir atingir os seus objetivos, né? Que nem sempre são republicanos. Vamos dizer que admitir que haja, né, mérito e que haja objetivo republicano em muitas dessas emendas ou até na maioria das emendas. Mas não é correto essa ampliação na velocidade que foi feita, não é correta. Ela é suspeita, ela dificulta a fiscalização e ela concentra poder num grupo de caciques do Congresso Nacional. Começa no Lira, com os líderes e com parlamentares muito bem articulados com seus interesses, inclusive de bancadas setoriais. Então é preciso que o próprio Congresso, e a conversa que eu tive, 2 delas, eram nesse sentido. Nós contratamos um problema que vai estourar, e quando estourar vai ser muito ruim para o Congresso Nacional. Vai ser difícil justificar. Então, para você ter você acabou de dar os dados aí, mais ou menos 44 bilhões de emendas parlamentares que a gente tem no orçamento de 2024. O governo até agora liberou 14 bilhões e tem uma briga danada
para a liberação dessas emendas fundo a fundo, batizadas de emenda PIX, que são emendas que você não tem como fiscalizar. É um dinheiro impossível de fiscalizar. Inclusive, isso contraria um princípio constitucional, né? A gente avançou nas últimas décadas com a CGU, com mecanismo para poder ter mais controle de dados, acesso à informação, e o Congresso, nos últimos anos, foi criando mecanismos para uso de dinheiro público sem dar satisfação. Ah, eu quero, porque eu sou deputado, eu estou mandando para tal prefeito, para tal estado, para tal governador, né? E aí a suspeita de que haja contrapartida de fornecedores, as suspeitas de esquema de corrupção montado com prefeitos e vereadores. Essas suspeitas, elas precisam ser verificadas, né, e investigadas. Mas que o aluguel de emenda, sobretudo da emenda PIX, é a conversa do momento no Congresso Nacional, e a gente já viu escândalos passados, né, você sabe mais do que eu, com esse instrumento, né? É bem complicado, Kennedy, e como você disse, né, é um escândalo que está por vir, a gente só não sabe quando, Contratado, né? contratado. Vai acabar estourando, embora seja realmente muito difícil de fiscalizar. Essas emendas fundo a fundo, a única prestação de contas que a prefeitura precisa fazer é mandar no final do ano um relatório de gestão para o TCU. Ou seja, não tem nenhum organismo, não tem nenhum mecanismo que você entre lá e veja, esse dinheiro foi emendado pelo deputado, pelo senador X, para o município tal, e lá ele foi gasto em tal obra cujo fornecedor é fulano e beltrano. Não, é impossível saber isso. Pois É é. impossível saber isso. Então, Por o que que quê? a gente... Por que querem esconder essa informação, Zé? Porque se quisessem utilizar. Vamos ser honestos aqui. Se você quer utilizar esse instrumento, por que você quer esconder essa informação? Por que a prefeitura não é obrigada? Foi na compra de ambulância do fornecedor tal. Foi no show sertanejo contratado de empresa tal. Foi na compra de equipamento para a polícia contratado de empresário tal. Por que Sim. eles não querem dar essa informação? Desculpa. Por que não querem dar É, essa informação? é, É porque tem é, é, o coisa me- errada. é a Tem coisa mesma errada. lógica do orçamento secreto, né? Que foi Ué. proibido pelo Supremo Tribunal Federal, agora arrumaram uma nova. Agora, Isso. a gente, baseado na sua informação, a gente, Luiz Fernando Toledo e eu, fizemos um levantamento básico aqui, porque como a gente não sabe para onde vai, não dá para a gente fazer uma comparação, por exemplo, com a base eleitoral de um deputado com o destino das suas emendas, porque a gente não sabe nem para qual município foi. O que que a gente fez? A gente pegou os parlamentares, vimos os estados pelos quais eles foram eleitos e comparamos com os estados para onde eles mandaram as suas emendas. E a gente achou pelo menos 38 deputados e senadores que mandaram dinheiro, ou seja, emendas, para fora do seu estado. Não quer dizer Porque que em isso daqui. tese, exatamente, o que em tese não quer dizer que está errado. Não, Pode ser que haja um de modo motivo, algum. né? De É modo isso. algum. Pode ter um motivo, tá certo? Eu não vou Isso. nem dar os nomes, porque justamente a gente não ouviu, não teve tempo de ouvir Isso. esses deputados e senadores, então, e eles podem ter uma boa justificativa. Agora, tem Dá o duas quadro coisas geral, Zé. que chamam a atenção, Kennedy. Primeiro, o maior beneficiário dessas emendas extraconjugais, vamos chamar assim, essas emendas extra, que vieram de parlamentares de outros estados, é o estado mais rico do Brasil, é São Paulo. Já é esquisito, né? Que São Paulo seja beneficiário de emendas ao orçamento da União por deputados e senadores de outros estados. Deve ter um motivo, porque assim, é muito flagrante, é muita gente, é muito. Dos 38 que a gente identificou que mandaram para outro estado, é, só 36 mandaram para São Paulo, É muita entendeu? coisa, né? E que é esquisito. E tem um senador do Ceará que mandou mais dinheiro para São Paulo do que para o Ceará. Estou falando do que foi executado até agora, tá certo? Não são as emendas, todas as emendas dele. Estou falando daquelas que o governo já mandou pagar, né? Então, é esquisito, né? Tudo Tem que bem, averiguar isso. exato, e o destino é o SUS. Tem uma verba, uma caracterização genérica lá, de incremento temporário de custeio ao serviço de assistência hospitalar ambulatorial para cumprimento de metas, e um outro que é especificamente do SUS, enfim.
o dinheiro pode estar sendo muito bem aplicado, pode ser extremamente meritório. É só realmente estranho, né, que um senador de um estado mande mais, tem mais verbas de orçamentárias para outro estado do que para o estado pelo qual ele foi eleito. Mas, de qualquer jeito, é, está acontecendo aqui. Tem pelo menos 38 parlamentares que usaram essa metodologia, digamos assim. Ô Zé, se eu sou senador, não, senador é você, se você é senador e eu sou deputado federal, e a gente tem uma emenda e vai destinar essa emenda, não é sensato que a gente queira deixar claramente para onde esse dinheiro foi, no que ele foi gasto, como é que ele chegou, que benefício que ele criou ou não? Por que que eu não tenho Sim, interesse em divulgar essa informação? Por que que eu tenho que manter isso escondido? é, Tá é errado, bem esquisito. tá errado. Não estou falando que é crime, não, mas falando que está errado. Sim, É porque a errado gente precisa fazer. saber. É o Você, meu, o seu e o nosso. A sociedade tem direito de saber como é que esse dinheiro foi gasto, quem se beneficiou desse dinheiro, qual população se beneficiou, não necessariamente qual empresário, mas não, e a qual a gente, população, né? e aí a gente volta naquela conversa. Fica o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco na Faria Lima, falando em ajuste fiscal, controle das contas públicas, e essa farra lá no Congresso Nacional, debaixo dos olhos deles, que são os comandantes da casa. Como comandante da casa, né, ele deveria ter interesse em não deixar esse tipo de coisa ficar sob suspeita. Né? Por que, que Sim, não cria regramento para isso? Por que, que não obriga a ter transparência? Então, desculpe, tá? É uma falha do comando do Senado e da Câmara em relação às emendas que estão sendo distribuídas dos líderes partidários. Se não sim. estão fazendo, é porque isso interessa para alguém. Tem um motivo. Aquela coisa, jabuti É, não tem asa, apesar de acharem que Jabuti. Brasília criou uma inovação, que é o jabuti de asa. Jabuti não tem asa, jabuti não sobe em árvore. Alguém colocou ele lá. Isso aí é um jabuti das emendas parlamentares, entendeu? É isso aí. Kennedy, eu tenho um monte de comentários para ler aqui. O Danilo Sotero Rogério, não sei se é nova, mas só conheci a Emenda Pix um dia desses. Ana Maria Balardim, desde quando o oportunismo é moda? Sempre os combustíveis, os abutres estão voando sobre as carniças. O Lucas Santana, o que vai ter de emenda Pix indo parar em empresa de fachada sem nenhuma auditoria não é brincadeira. Ana Marisa Correia, salve os melhores analistas do UOL. Obrigado. Não Valeu. concordo com essa coisa, mas agradeço. Tô lendo Antônia, ela. A minha parte não vai lá, não tô lendo vai. Antônia Felixiane, temos os maus caráteres, estamos cercados de aproveitadores do caos. Isaac Oliveira, excelente programa, se analisa a notícia. Marisa Laterza, não sei qual é a nova moda, mas eles são expert em gastá-las sem prestar contas, e as políticas públicas do governo vão para o espaço. Isso aí. Leandro Farias, saúde é a área onde existe o maior número de fraudes. É onde para onde são destinadas a maior parte das emendas, principalmente E tem essas alto emendas volume, né, que são da Zé? É fonte. muito dinheiro. O E é volume é disperso, alto. É, entendeu? né? Keila Silvânia, está muito complicado confiar na nossa política e nos políticos para que possamos votar. Infelizmente, não sei se eu vou votar na próxima eleição. Vote, Keila, Vote, porque vote, é vote. tudo o que eles querem é que você não vote, né? E É que política é você sabe, importante. toda a campanha da direita no mundo é para diminuir o comparecimento às urnas, dos Estados Unidos ao Brasil. É isso aí. Danilo Sotero Rogério, em vez de emendas PIC, pode ser orçamento secreto 2.0. Muito comprido, Danilo, não cabe no título. Gilberto, analista técnico, não precisa ter PIX para ter corrupção, pode ser só sem licitação. Luísa Maranhão, boa tarde, Kennedy Zé Roberto, solidariedade ao povo gaúcho. Sim, toda solidariedade aos gaúchos. Luciana Muniz, quanto mais a gente sabe sobre essas emendas, mais assustados ficamos. Precisamos de controle social direto sobre esse dinheiro. Ana Maria, mas os escândalos no Brasil terminam em pizza. Pode ser. Às vezes não, às vezes derrubam o presidente, às vezes derrubam os chefes do legislativo, depende muito, né? E por aí vai. É, Vou só terminar com um comentário do Jorge Vaquim. Congressistas não inventam moda, inventam mágica. Não querem saber de onde vem, querem que o dinheiro apareça. Então tá isso.
Kennedy, eu vou parar por aqui. Qual que é a sua síntese? A síntese é: aluguel de emendas é escândalo contratado para estourar no Congresso, ou explodir. Aí vocês podem escolher o que você gosta mais. Explodir ou estourar? Acho Explodir. que explodir, né? Explodir é Aluguel de mais. emendas é escândalo contratado para explodir no Congresso Nacional. José, só quero deixar claro aqui, que você já falou, esse é um programa a favor da política. Entende que a política ela é fundamental e a gente tem respeito pelos políticos. Então, quando a gente faz uma crítica à falta de transparência para melhorar a política e dar mais credibilidade para os bons políticos e punir aqueles que não são. Esse aqui é um programa que respeita a política. Como o Zé falou, é a extrema-direita que quer desacreditar as instituições. A gente quer que o Congresso tenha credibilidade, o Supremo, o Executivo, a imprensa, as Forças Armadas. É para isso que a gente critica também.